Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Café com Internet. Eu sou Eliezer Malta e aqui na minha frente está a Silvia Barros. Tudo bem, Silvia? Graças a Deus, tudo bem. Maravilha. Bom, para a gente começar isso, né? Como a gente sempre fala que a gente não tem roteiro, que a gente, né, é uma conversa livre, a gente está sentando aqui para gravar esse episódio aqui, a gente não sabe ainda nem o que vamos falar. Então, vamos lá, vamos puxar um assunto aí. O que nós vamos falar hoje, Silvio? Fala pra gente aí. Na realidade, eu já vim com o assunto. Olha aí que maravilha. Eu vim com o assunto e eu queria te desafiar, né? Opa, adoro desafios. Eu recebi uma pergunta no privado de como a gente se sentia gravando, porque até então a gente conversava sempre na sala de casa, né? E Perfeito. como era para a gente se ver no vídeo. Aí eu até comentei que eu não me vi no vídeo, que eu simplesmente gravei. Eu não sei nem o que eles vão assistir do outro lado. E eu queria conversar contigo, Eliezer, do seguinte: tu teve uma transformação muito grande nesse último ano, né? Perfeito. Uma transformação visual muito forte. E De como alguns quilos. de alguns quilos, né? De um processo. E a gente sabe que esse processo, ele não é só físico, né? Ele é um processo mental. Perfeito. E eu queria entender assim, ó, como era para ti antes te ver no vídeo? Porque assim, embora a gente trabalhe com internet, a gente sabe que sempre foi muito difícil pra gente as câmeras. E a gente Certo. se comunica muito bem, ok? A gente fala, No presencial vai super bem, né? presencial rola que é uma loucura. Mas assim, como a gente se porta em questão ao vídeo? Porque para mim está sendo um desafio. E para ti, tu tá conseguindo te enxergar com esse novo visual, como é que era antes tu te enxergar no vídeo? Perfeito. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu acho que a gente deve começar com um cafezinho, né? Um Vamos lá. cafezinho sempre é bom, né? Porque café com internet, como é que a gente vai começar O sem o assunto fica até café, né? melhor, né, Eliezer? Então, bom, a gente falando sobre isso, né, sobre essa transformação, para quem está me conhecendo agora e talvez esteja me vendo nessa minha forma física, né, e talvez não saiba, ou vai procurar nas minhas redes sociais aí, vai ver que eu tinha alguns quilos a mais precisamente 55 quilos a mais do que eu tenho hoje. Então, houve uma transformação muito grande. Eu estou num processo aí de um ano, e aí foi eliminado, né, que a gente não diz que perdeu, né, que a gente eliminou Quem perde 50, acha, né? quem perde acha, que a gente eliminou, que eu eliminei 55 quilos aí nesse último ano, e, e é uma transformação muito radical, se a gente pensar assim, é o peso de praticamente uma pessoa, né, uma pessoa magra, mas uma pessoa. O peso do nosso filho. Então, e, e existe, além dessa mudança física, existe uma mudança mental, né? E só que isso tem que ser preparado. Então, para toda mudança que a gente faz de alguma forma, a gente tem que se preparar para ela, né? As coisas, a vida da gente vai mudando todos os dias, acontece alguma coisa, enfim, ela vai mudando e às vezes a gente não se dá conta dessas transformações porque ela está acontecendo no dia a dia, né? Seja ela financeiramente, seja uma mudança de trabalho, né? Vamos usar o exemplo de uma mudança de trabalho. A pessoa está trabalhando num determinado nicho, num determinado local, e aí ela está, sei lá, procurando um outro emprego e ela consegue uma nova vaga em outro local e ela vai trabalhar nesse outro local. Logo que ela chega, é aquele baque, né? Até ela se adaptar com aquela mudança toda, rotina, horários, De enfim, mudança de emprego, eu posso falar bastante, né, Eliezer? bastante, né? Quase não gosta de mudar de emprego, né? Mas então existe uma certa mudança que não é só a mudança física, existe uma mudança mental para a gente se adaptar àquilo tudo, né? E para começar respondendo a tua pergunta sobre o que eu senti com essa mudança toda, é interessante falar
lá do início, né, quando eu tinha 55 quilos a mais, que eu já gravava vídeos, que, enfim, tinha essa questão do presencial. O presencial é muito mais fácil, se a gente analisasse mais friamente, ele é muito mais fácil porque a gente não está se vendo. A gente está falando ali, as pessoas estão nos assistindo, estão conversando com a gente, mas a gente não está se vendo. Então não tem aquele pré-julgamento da gente com a gente mesmo, né? Pode ser que as outras pessoas que estejam nos assistindo, ali enquanto a gente está falando presencialmente, elas estejam julgando. E a comunicação não verbal delas fala que elas estão nos julgando. Mas aí a gente entra naquela questão assim de entender aquele cenário, de saber ler as pessoas, e aí conduzindo isso tudo, brinca, faz uma piadinha, aquela pessoa traz aquela pessoa para perto, e aí a gente não está sabendo se aquele julgamento é pelo que a gente está falando, ou se é pela aparência. Agora, quando a gente vai para a câmera, quando a gente abre uma câmera e começa a gravar, começa já naquele estado de que tu quer fazer a coisa muito perfeita. E aí tu começa a gravar, ou começa a olhar para uma câmera e começa a gravar, primeiro que tu não consegue fazer a leitura não verbal da outra pessoa que está na frente, porque vai ser um vídeo e tu não sabe quem vai assistir aquele E vídeo. qual a reação de E quem está do qual a outro lado, reação? né? Então tu não consegue fazer essa leitura. Então é tudo muito frio. E aí tu faz aquela gravação e para ti poder julgar se tá bom ou não, tu que vai assistir aquele vídeo. E aí tu começa a colocar os defeitos em ti mesmo. E aí nada fica bom, nada fica bom. Por isso que quando eu como da área de marketing e que tenho quando às vezes tem que explicar para um cliente que ele precisa gravar vídeo e tudo mais, e ainda eu faço assim, tá, faz do jeito que tu quiser, porque a gente tem esse pré-julgamento da gente mesmo, que a gente se acha gordo, a gente se acha feio, a gente acha que faz gestos que não deveria fazer, né? E não está aplicando as técnicas de oratória. E aí eu sempre digo assim, seja o mais natural possível, porque fora da câmera tu vai ser tu mesmo. E aí quando tu vai para a câmera, muitas vezes tu quer colocar um personagem ali naquele momento, e isso faz com que a coisa não fique bom, porque tu vai olhar para ti depois no vídeo e tu não vai te identificar. Então, tentando responder a tua pergunta assim qual foi a diferença que eu senti de quando eu tinha 55 quilos a mais e agora, uh, é que existe essa parte mental de não identificação. Então, quando eu chego hoje na frente do espelho, eu estou acostumado a minha vida inteira me enxergar de uma maneira. E aí, quando eu olho na frente do espelho, a primeira impressão que dá é que não sou eu. E aí a gente tem que ir trabalhando isso dia a dia. Todos os dias tem que se olhar no espelho e se achar interessante, se achar bonito, se achar que está melhor do que era antes, para que o meu cérebro vá se acostumando com essa nova imagem. A mesma coisa quando a pessoa vai gravar um vídeo. Ela vai gravar uma vez, duas, três, 20, 200 vezes e ela vai assistir e aí ela vai começar a se achar familiar naquilo e aí ela começa a não ter mais problema de ficar de frente para uma câmera, de gravar. Dizem que a repetição leva à perfeição, né? Exatamente. Porque quanto mais tu fizer daquilo, mais natural vai ficando. Então, os primeiros vídeos que a pessoa vai gravar vão ser ruins. Não tem como fugir disso. Vai ser ruim. Primeiro, porque ele tenta fazer um personagem que ele não é. Né? Segundo, porque ele vai se achar ruim. E aí ele vai querer gravar de novo, vai querer gravar de novo. Só que conforme ele vai fazendo isso, aquilo vai ficando mais natural. E aí ele esquece. Ele chega aquele momento. É meio estilo. Vou falar o nome aqui, né? Nem deveria, porque não nos patrocinam, né? Mas vou falar o nome. É meio que estilo Big Brother, né? Logo que as pessoas entram lá no reality, entram na casa, Ainda elas se cuidam. se cuidam, porque tá cheio de câmera. E com o passar do tempo lá dentro, elas começam a esquecer que tem aquelas câmeras filmando e começam a ser mais elas. Então a gente percebe dentro de um reality show, dentro de qualquer espetáculo, que logo no início ainda está tudo muito travado e depois as pessoas vão se acostumando. E essa transformação de corpo, essa transformação que a gente recebe, que acontece na vida da gente,
também é uma questão de tempo. A gente vai amadurecendo com a mudança e aquilo vai se tornando mais natural. Né? Como eu falei ali, o exemplo de mudança de emprego. Logo que a pessoa muda de emprego, ela ainda está toda receosa. O que, que o chefe vai achar, o que, que os colegas vão achar. Com o passar do tempo, ela vai conhecendo as pessoas, ela vai se soltando, ela vai sendo mais ela mesma, vai sendo mais natural. Não concorda com isso? Concordo. Toma teu cafezinho aí, Eliezer, que Antes que agora eu esfrie. vou em minha defesa, né? Eu troco muito de emprego por uma questão de evolução, realmente, né? Desde que eu cheguei em Santa Catarina, em 4 anos atrás, eu comecei num emprego e eu fui evoluindo financeiramente nesses empregos. Então, assim, cada experiência que foi agregada foi algo que me fez crescer e estar num lugar melhor. Não é por falta de competência, né, que eu troco de Perfeito. emprego, só para deixar Vai isso deixar isso claro, claro. é. Mas eu queria conversar contigo assim, ó, nessa questão de visual, né? Eu não sei se tu te recorda, mas na época que eu atendia como coach, eu tive uma coach que ela fez uma cirurgia bariátrica e ela tinha muita dificuldade em se reconhecer por ter sido a vida inteira obesa e chegar um momento que ela se olhava e não se enxergava, justamente porque ela perdeu o objetivo de vida. Ela passou a vida inteira lutando contra o peso. Aí quando ela atingiu aquilo que ela queria, perdeu a graça, né? Perdeu a graça, do tipo, eu não tenho mais um objetivo de vida que me mova. Eu não sei se tu te recorda desses meus atendimentos, mas daí a gente fica pensando assim, como é eu perder da noite para o dia o objetivo de vida? E eu acho que é um luto, né? Exato, é que na verdade quando muda, né, quando tu faz essa mudança, ela, querendo ou não, só para deixar claro, né, que todo e qualquer processo de mudança, ah, o nome já diz, é um processo, né? Então tu precisa mudar de forma gradual para que aconteça. No caso, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica ou de um processo que seja mais radical, que seja mais. Ele é um processo, ele não é o fim, ele é só um mecanismo, né? É só uma ferramenta para te atingir um determinado objetivo. É como dentro do marketing digital, dentro como tu usar uma inteligência artificial, né? Ele vai acelerar o processo de um trabalho que tu esteja fazendo, mas ele é só uma ferramenta. O objetivo final, ele está lá, ele existe, e só que quando tu acelera isso de uma forma muito rápida, tu chega no objetivo e aí aquilo parece que perde a graça. Tu precisa buscar um novo objetivo, né? E, e isso acontece nessa mudança visual, ou na mudança de saúde, né? Porque todo o processo de emagrecimento, ele não está muito, ele está relacionado, claro, à parte visual, mas ele também está muito relacionado à questão de saúde, qualidade de vida e tudo mais. E aí quando tu faz essa mudança mais radical, assim, tu entra em conflito. É natural tu entrar em conflito. E por que que o nome é processo? Porque ele começa muito antes de tu fazer, usar a ferramenta para chegar no teu objetivo. Então, usando uma analogia, né, do marketing digital, usando uma analogia da parte de internet, tu usar uma ferramenta de inteligência artificial para acelerar um processo de um fim que tu queira chegar, isso começa muito antes. Então tu começa montando o teu negócio, tendo a ideia do que tu vai fazer, do que tu vai querer fazer, e aí vai chegar um momento em que tu precisa acelerar e aí tu vai usar aquela ferramenta. Só que quando tu tem essa consciência de que tu vai usar uma ferramenta para acelerar o processo, a coisa fica um pouco mais clara para ti quando tu chega no objetivo. E aí, durante esse processo, tu já te programa para que quando chegar naquele objetivo, tu já tem um novo objetivo. Então, para entender assim, que quando a gente atinge aquele primeiro objetivo, tu já tem que estar com o segundo objetivo já plantado. Em mãos, né? E o que muitas vezes acontece é exatamente onde as pessoas se perdem, exatamente aí. Elas têm um objetivo único.
E aí quando chega ali, ele perde a graça e tu não sabe mais para onde vai. E aí tu deixa de se reconhecer, tu deixa de querer coisas novas, porque perdeu a graça. Sabe aquela história de que quando tu tem um sonho de ter um carro, né? Eu vou contar uma história que, de muitos anos atrás, eu ainda quando era adolescente, logo que lançaram o Vectra, né? Eu olhava aquele carro lindo, o modelo antigo, aquele redondinho ainda, né? O modelo antigo do Vectra, o primeiro modelo do Vectra. Eu olhava aquele carro e achava aquilo fantástico, e aí eu dizia assim que eu ainda ia ter um carro daqueles, mas eu não tinha condições financeiras de ter aquele carro. E aí eu tive Naquele diversos, momento. naquele momento, e aí eu tive diversos outros carros antes e tudo mais, carros bons, inclusive, mas chegou um momento em que eu tinha condições de comprar aquele carro. E aí eu costumava brincar assim, que eu fui comprar aquele carro quando eles lançaram o outro modelo, porque daí aquele ficou mais barato, eu tinha condições de comprar ele, né? E aí eu consegui comprar aquele carro, eu atingi o meu objetivo de comprar o Vectra. E aí quando eu atingi o objetivo de comprar o Vectra, eu olhava para ele, ele já não era mais tão bonito quanto eu quando eu sonhava em ter aquele Aí carro. surgiu o novo Aí objetivo, surgiu um novo o objetivo, Vectra mais o novo. mais novo, um outro carro, enfim. E aí eu comecei a entender que eu precisava ir substituindo os objetivos. Quando eu alcançava aquele objetivo, uh, era a ideia era conseguir um novo objetivo para que eu pudesse continuar. Faz sentido isso, Silvio? Faz sentido. Tu sabe, Eliezer, que eu fiz questão de trazer esse assunto sem script, né? Porque esse é o nosso lema aqui no Café com Internet. É café e papo, né? Não tem nada, não tem script. Tanto que tu ficou sabendo Agora, quando sentei aqui na agora mesa. quando sentou. Mas justamente porque essa semana, né, a gente completou os 19 anos de casado. E quem acompanhou as redes sociais da gente, a gente utilizou muitas fotos nossas, né? E quem está acompanhando também o Insta Do do, Café com a do Internet. Café com Internet está vendo que tudo é voltado para as nossas conversas. E assim, a gente utiliza muito fotos nossas e fotos antigas. Então, assim, num dado momento, eu olhei a gente, eu disse, é Como a gente, nós. como a gente mudou? Como a gente mudou, como a gente envelheceu, como a gente emagreceu, como a gente. Só que as pessoas têm o hábito de me dizer assim: nossa, mas tu nunca muda. Tu nunca muda. E isso às vezes me soa como assim: eu nunca mudo. Mas eu já tive tanta evolução. Talvez eu não mude de aparência, mas eu não sou mais a mesma. E às vezes eu também me olho e não me reconheço por toda a evolução que eu tive. E não é uma questão só de aparência. É uma questão de postura, é uma questão de mentalidade. Eu acredito sim, eu mudei. Posso não ter mudado fisicamente? Posso, mas eu sou outra pessoa. E daí eu fico me imaginando como seria se eu tivesse esse processo de me olhar fisicamente diferente. Eu tive esse processo com uma cirurgia plástica, que durante muito tempo eu também não me reconheci. Mas hoje seria super tranquilo para mim. Perfeito. E quando eu vi essa transformação, hoje a gente lá em casa, tu sabe que a gente não te enxerga mais gordinho. Mas quando eu vejo as nossas fotos e eu tento lembrar da nossa vivência da época, parece que era tudo igual. E Sa- que tu nunca foi diferente do que tu é hoje, E, entendeu? e sabe que é muito louco isso, né? Porque ali ainda, falando ainda sobre a pergunta, né, que tu colocou lá, qual era a diferença de quando eu era mais gordinho e agora, a questão de gravar numa câmera. O que que acontece? Eu sempre fui gordinho. Desde que nasci, a minha adolescência, enfim, depois cheguei na vida adulta, sempre fui gordinho. E pelo fato de eu ser sempre, de ter sido sempre gordinho, aquilo já era algo natural para mim, né? E a gente brinca muito que eu sou muito, que eu sou vaidoso e que sou muito convencido, né? Que eu me acho Autoestima bonito, boa. autoestima boa e tudo. E isso, claro que eu fui desenvolvendo isso ao longo da vida, né? E porque eu entendia que se eu não gostasse de mim,
ninguém ia gostar de mim, que primeiro eu tinha que gostar de mim para que outras pessoas gostassem de mim. E não era uma questão de carência, de que eu precisava da aprovação dos outros, mas eu tinha que estar confortável comigo mesmo para poder eu exercer a minha profissão, para poder eu fazer o que eu fazia, para poder eu me destacar de alguma forma, né? De alcançar os meus objetivos. Essa questão que tu trouxe agora, né? Se eu não gostar de mim, o outro vai gostar, né? E a gente vê isso muito nos relacionamentos também, né? Não num relacionamento só com a gente, mas a questão assim, ai, eu me acho feia, eu me acho chata, eu me acho insuportável, mas eu exijo que a outra pessoa me ame, né? Mas como? Se eu sou tão ruim assim, se eu não me vejo com nenhuma qualidade, como é que eu quero que o outro enxergue essa qualidade toda em mim, né? E é que a gente, na maior parte das vezes, a gente tenta transferir uh, para outra pessoa aquilo que a gente gostaria, né? Então é do tipo assim, muitas vezes a baixa autoestima ela é tão forte que eu não me sinto bem mas eu quero que outro Me veja me bem. veja bem. E aí eu transfiro essa responsabilidade para o outro e não faço aquilo que eu tenho que fazer, que é gostar de mim mesmo. E aí eu fico pedindo misericórdia, fico pedindo para o outro que ele goste de mim. Só que como é que a outra pessoa vai gostar de alguém que não gosta dela mesmo? Se eu não sou bom o suficiente para mim, como é que eu vou ser Como para é que ti, né? você. E é a mesma coisa que acontece, né? Eu gosto muito de usar essas analogias assim de vida pessoal com a vida profissional, porque elas, de certa forma, estão relacionadas, né? É a mesma coisa que ir para a internet e, e aí eu vou para uma rede social e aí eu quero que as pessoas me sigam, eu quero me tornar um influencer, eu quero me tornar um expert no marketing digital, eu quero me tornar alguma pessoa relevante. Mas como é que eu vou me tornar alguém relevante se eu não sou relevante para mim mesmo? Se eu me dou um follow na minha rede social, se eu entro na minha rede social e não gosto do que vejo na minha rede social, como é que eu quero que as outras pessoas gostem daquilo? Então, o primeiro princípio é a gente olhar para dentro, olhar para si mesmo, melhorar a sua autoestima, se gostar, se achar bom o suficiente, se achar interessante, porque naturalmente as outras pessoas vão começar a enxergar isso. É uma relação muito direta uh, com isso, porque se eu quero que as pessoas me enxerguem bem, eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, eu vou transparecer a minha comunicação não verbal, né? Só para deixar claro essa questão de comunicação verbal e não verbal, a comunicação não verbal é 80% da comunicação. Então, se a gente vê numa relação, não é sobre o que eu falo, de como eu falo, é sobre as minhas expressões, é sobre o meu autocuidado. Então, se eu não estou bem, eu transmito essa informação para o outro, eu comunico essa informação para o outro, e o outro percebe que eu não estou bem, e quem é que gosta de estar perto de alguém que não está bem? Outra coisa, né, Eliezer, se a gente pensar, tem a questão assim, é uma rede social, né? Aí todo mundo tem o hábito de dizer que, nossa, o pessoal só posta a parte bonita, né? Que bom, né? Pensa se as pessoas postassem a parte ruim. Se Quem, postasse 100% da vida, né? não ia ser uma rede social, né? Mas assim, no momento que eu quero interagir, que eu quero realmente, como tu disse, me tornar um influencer, ser relevante para as pessoas, eu tenho que mostrar que as pessoas também são relevantes para mim, Perfeito? né? Porque assim, eu quero que todo mundo curta um post meu, mas eu não curto nada de ninguém. Eu quero que as pessoas me enxerguem, me valorizem, me elogiem, mas eu não faço isso com ninguém. Então, assim, uma rede social tem o objetivo de socializar, O correto? nome já diz, né? Agora, se eu não socializo, eu vou me tornar relevante como? É como assim, vamos sair do online e vamos vir pro offline, né? Vamos vir para a vida real. É a mesma coisa que eu querer me socializar mas não sair de casa.
Ah, sim. ficar 100% dentro de casa, trancado dentro do meu quartinho lá, e aí depois eu reclamo assim, ah, mas ninguém fala comigo, ninguém me enxerga, Ninguém ninguém. fala comigo. Daí tu recebe um WhatsApp, e aí, vamos para um churrasco? E tu, não, Prefiro ficar em eu casa, prefiro ficar em casa. né? Tu não socializa. Então a rede social, o nome já diz, né? Uma rede social é para socializar. Então ali é onde tu tem que trocar ideia. Mas uma coisa muito importante também, falando de rede social, agora puxando um pouquinho por marketing, né? Puxando para minha área, uma coisa que muitas vezes deixa a desejar numa rede social é que as pessoas tentam ser perfeitas demais. Quando tu fala ali que a gente só coloca o recorte, só coloca a parte boa, a gente não coloca as partes ruins, ok? Tá tudo certo. Eu não vou colocar todos os meus problemas ali. Eu não vou chegar numa rede social para reclamar. Eu não vou chegar lá dizendo assim, ó, eu Embora tô. muita gente chegue. Muita gente usa como um local de De- desaguar aquilo que não quer, né? é, Para si, ele bota tudo ali. Mas geralmente essas pessoas, o que, que acontece, né? Quando a pessoa começa a falar muita coisa negativa, ela tende a ficar irrelevante. As pessoas param de seguir ela justamente porque aquilo não é interessante. A menos que ela esteja contando uma novelinha. A menos que essa parte negativa seja proposital, seja intencional. E tá tudo certo ser intencional, como uma estratégia, como né? uma estratégia. Mas é muito importante assim, eu tenho que colocar o recorte da minha vida ali, mas eu tenho que me mostrar vulnerável. Porque essa questão de Vulnerabilidade. vulnerabilidade que faz com que eu me conecte com as outras pessoas. Até porque eu sou humana, né? Exato. Uma coisa que ninguém se dá conta é que atrás do outro telefone, do um computador, é uma pessoa que está lá. E tu sabe que isso às vezes me preocupa pelos comentários, às vezes, que as pessoas fazem, né? Porque as pessoas destilam, às vezes, um ódio, uma inveja, uma fala, sem se preocupar com quem está do outro lado, né? De como o outro vai receber aquela opinião tão verdadeira, né? É que na maior parte das vezes eles fazem isso sem saber o que estão fazendo. Né? Com Porque certeza. quando eles estão falando mal de alguém, quando eles estão se xingando, estão fazendo um hate de alguém, eles estão falando mais sobre eles do que sobre a pessoa. Eles se enxergam mais naquele problema do que aquela pessoa. Então, já vai uma dica aí, né? Que quem sofre hate, quem está sendo visto ou está sendo agredido de alguma forma na rede social, é porque de alguma forma ele é relevante. Porque ele tá se mostrando ali se a pessoa está reclamando dela ou está xingando aquela pessoa porque ela tem relevância. Porque senão ninguém ia nem se importar por aquilo que ela está fazendo ou deixando de fazer, né? Só que quem está praticando hate, quem está falando mal de alguém ou está postando ódio, alguma coisa assim, ela está falando muito mais dela do que da outra pessoa. Só que muitas vezes ela não sabe que está fazendo isso. E aí isso acaba incomodando mais ela ainda, porque ela tenta diminuir o outro, mas ela está se diminuindo. E cada vez ela vai encolhendo mais dentro da bolha dela que ela criou, e cada vez ela vai ficando com mais ódio, ela vai ficando com coisas ruins com ela. E aí ela não percebe isso. E aí tudo que é post que ela vê, tudo que é coisa que ela vê na internet, ela tem que achar uma forma de reclamar. É aquela história do IP roxo, né? Que tem aquele IP roxo lindo e algumas pessoas vão olhar para ele e vão dizer assim: olha que florido, que bonito, ele todo roxo, todo bonito. E tem outras pessoas que vão olhar para ele e dizer assim: mas isso dá uma sujeira do cão, né? Então é o olhar que tu tá fazendo em cima do trabalho do outro, em cima da outra pessoa e a forma que tu tá olhando. Se tu tá olhando pelo lado bom ou se tu tá olhando pelo lado ruim. E quando tu olha pelo lado ruim, tu tá vendo muito mais o teu lado do que o lado daquela pessoa. Então, as pessoas têm que ter esse cuidado, né, na hora de praticar o hate, de falar, de dar a sua opinião. A opinião é válida para todo mundo. E assim, né, Eliezer, as pessoas têm que entender, todo mundo pode ter opinião sobre o que quiser, tá tudo certo. Só que nem sempre tu precisa colocar tua opinião, Exato? né? Então, assim, tem opiniões que são relevantes? São. Mas, assim, daqui a pouco eu vou criticar.
Esses dias eu tive uma reunião com uma mãe, um atendimento com uma mãe na escola. Para quem não sabe, eu atuo como orientadora educacional. E ela me disse assim que ela costuma ensinar para o filho dela a regra dos 5 minutos. E a regra dos 5 minutos diz assim: tu vai fazer um comentário sobre alguém, né? Tu vai fazer um comentário sobre. Vou fazer um comentário sobre a tua pessoa. Aí o Eliezer é gordo, na época que tu tinha esses 55 quilos a mais, né, Eliezer? Ele consegue mudar esses 55 quilos em 5 minutos? Não, ele não consegue. Então, por que eu vou falar? Ó, Eliezer, tu tá com um feijãozinho aí no dente. Ele consegue mudar isso em 5 minutos? Consegue. Consegue. É válido. Nossa, esse loiro ficou péssimo no teu cabelo. Consegue mudar em 5 minutos? Não. Então, assim, as pessoas têm que ver o que é necessário falar, o que é necessário ter opinião e o que não é necessário. Porque assim como eu estou julgando o outro, eu tenho que saber que eu também sou alvo de julgamentos. E no momento que eu for julgada, eu tenho pressão para aguentar Para uma segurar, crítica né? dessas. Então, a gente tem que ter um posicionamento de acordo com o que a gente gostaria de passar ou de vivenciar. Tem uma diferença, né? Quando a gente fala sobre isso, tem uma diferença sobre ter opinião e levantar uma bandeira. Ah, pois é. E hoje É, em dia a bandeira tá. tem uma pequena diferença. Ter opinião é muito sobre é, coisas pontuais, né? Isso aqui não tá bom aqui. É uma opinião minha, não tá bom aqui, mas não vai fazer diferença para ti, ou não, né? Se essa garrafa térmica que está aqui, ela tiver numa posição diferente, mas a opinião minha é que ela não está boa aqui, digamos. Como, Outra coisa, como entrou tua irmã agora há pouco aqui, disse o quê? Nossa, eu não gostei dessa dessa garrafa cor, por causa dessa cor. Mas pois o que interessa não é a garrafa, é o café, né? não é a cor da garrafa, né? É o líquido que está dentro. Mas isso é uma opinião e tá tudo certo. Outra coisa é tu levantar uma bandeira de acordo com os teus princípios, com os teus valores. Então, quando tu quer defender, levantar uma bandeira sobre alguma coisa, aí entra o posicionamento. Tu está te posicionando, seja ele politicamente, seja ele financeiramente, seja ele sexualmente, não importa. Tu está levantando uma bandeira, tu está dando a tua opinião sobre aquele assunto em específico, de acordo com os teus princípios, os teus valores. E isso é levantar uma bandeira, é te posicionar. Opinião ah, de casos isolados não faz diferença nenhuma. Tu me falar a tua opinião sobre alguma coisa que vá contra os meus princípios e valores não vai fazer eu mudar os meus princípios e valores por causa da tua opinião. Se tu levantar uma bandeira e te posicionar e fizer eu entender que o teu posicionamento, que a tua ideia, que a tua opinião sobre aquele determinado assunto seja relevante, talvez eu mude a minha Mas opinião sobre. saiba argumentar. Saiba argumentar. Não tente me enfiar goela abaixo uma ideia, porque Porque está ela é todo mundo certa fazendo. para ti, né? Porque está todo mundo fazendo, porque é uma trend, porque é isso. Aí já fugimos, não é mais posicionamento. Aí é só modinha, é isso, aquilo. Agora, quando tu levanta uma bandeira, quando tu te posiciona, seja ele politicamente, financeiramente, questão de relacionamento, sexualmente, enfim, não importa qual a bandeira que tu vai levantar, qual o posicionamento que tu vai levantar, mas que tu levante aquele posicionamento e tu mantenha ele porque ele está de acordo com teus princípios e valores, ele é super válido. A opinião, que como tu te referiu, assim, às vezes a gente não precisa dar opinião, a gente tem sobre, mas a gente não precisa dar. Porque são opiniões que não vai ter relevância, não vai E não mudar, vai agregar, né? não vai mudar os princípios e valores do outro por causa daquela, eu não gostei da cor. Beleza, tu não gosta de azul, tu gosta de vermelho, tá tudo certo. Não, agora, o vermelho não pode mais, eu vou levantar essa bandeira, mas eu vou ter que convencer uma população Inteira. inteira de que o vermelho não. Mas eu tenho que ter um fundamento, eu tenho que ter uma base para poder convencer isso, eu tenho que ter argumentos reais e suficientes para que eu consiga levantar essa bandeira e
me posicionar em relação E, a e isso, né? ultimamente é isso que está faltando, né? As pessoas não têm argumentos, as pessoas é porque é isso e tá tudo certo. E não é assim, né? E aí não é posicionamento, é só uma opinião. É só uma opinião. Sabe, Eliezer, que eu queria convidar o pessoal a curtir lá a página do Café com Internet, né? O Insta lá do Café com Internet e dar uma olhada nos nossos posts, porque tá bem legal a historinha que está sendo contada, Até para eles principalmente entenderem de onde é que surgiu da tudo, né? onde surgiu o Café com Internet e de como a gente construiu isso. E eu acho que a gente está bem fiel ao que a gente se propôs até agora, né? De não ter script, de abrir o microfone e sair Isso aí falando. falando. E eu acho que isso tá dando certo. Claro, é o segundo episódio, né? Pra gente. A gente tá começando agora, ainda estamos na fase beta, ainda fazendo os testes A ainda gente de ainda. equipamento, de estúdio, de E tudo a gente isso. está naquela fase de namoro, né? A gente está conquistando o pessoal por enquanto, né? Mas eu acho que esse é o princípio. Um papo gostoso, onde a gente se divirta. Mas essa é a ideia, né? Se quem for lá e for ver a historinha de como é que surgiu tudo isso e por que a gente está fazendo isso agora, vai entender que isso aqui não é. Ele pode se tornar um negócio, ele pode se tornar tudo isso, mas aqui tá é um bate-papo, é uma diversão. É aquilo que a gente faz há 20 e poucos anos, né, de bater papo, e agora a gente resolveu ligar o microfone, a gente fazer essa conversa, né? Inclusive o assunto que tu trouxe hoje é um assunto que a gente já falou de forma muito superficial, mas nunca diretamente assim. Nunca diretamente. E isso foi legal porque de repente eu nunca te falei como de fato eu me sentia com a transformação, né? E tu vê que é um papo muito aleatório, porque a gente começou com um papo, a gente estava chegando até em opiniões e posicionamento, né? E a gente vai mudando o Mas assim, assunto. só para complementar, o pessoal tem muita opinião em relação à cirurgia bariátrica, né? Do tipo, nossa, mas é muito mais fácil. E eu acho que quem não vive não tem como opinar e nem como, digamos assim, imaginar o que é O o processo processo, porque é um processo muito invasivo e muito dolorido, e não é um processo só de uma pessoa, é um processo de uma família, envolve todo mundo, né? envolve todo mundo. Eu acho que era todo mundo pelo teu objetivo. Então, assim, eu acho que é legal a gente trazer isso, porque opiniões tem. E daí tu sabe, né? O quanto as pessoas, nossa, mas como tu emagreceu? Tá doente? Nossa, como tu ficou jovem? Não, como tu ficou velho? Né? Então, Tu viu assim, como os assuntos se ligam, né? A gente estava falando ali sobre essa questão do emagrecimento, a cirurgia bariátrica e tudo mais, e a gente chega num posicionamento e opinião, né? Uma coisa é hoje eu consigo ter um posicionamento sobre o processo da cirurgia eu bariátrica, também. né? E aí ele já é um posicionamento, já não passa mais a ser uma opinião. Antes de eu fazer a cirurgia, antes de eu entrar nesse processo todo, eu só tinha a opinião, porque eu olhava de fora e imaginava uma coisa. E hoje que eu já passei pelos dois lados, quando eu digo eu passei pelos dois lados, é que a minha vida inteira eu fui gordo. Então, vocês devem imaginar que eu fiz diversas vezes dietas. Dietas. Eu passava o tempo inteiro fazendo dieta. Então, eu sei como é o processo de fazer dieta e de muitas vezes para ficar 6 meses, um Persistindo. ano insistindo, passando fome e não conseguindo, e quanto frustrava aquilo de não conseguir fazer e de não conseguir perder peso, ou de perder peso e depois voltar de novo. E aí depois eu fiz o processo da bariátrica, que ele começa 2 anos praticamente antes de tu de fato fazer uma cirurgia, e depois vem a cirurgia, depois vem o processo todo pós-cirurgia, o quanto é dolorido. E quando eu falo dolorido, não é dolorido somente a dor física, né, da parte invasiva, de tu fazer a cirurgia, de ficar doendo a barriga, doendo o estômago e tal, mas o processo dolorido de tu. Porque quando a gente opera a parte física, a gente não opera
a cabeça, né? Então, às vezes, é mais dolorido tu ter uma vontade de comer alguma coisa, de tu ter uma vontade de fazer algo que fisicamente já não é mais possível. E aí aquela dor, aquele conflito é muito grande. E às vezes a gente não se dá conta desse processo. Por isso é tão importante quando a gente vai optar por fazer algo assim, começar o processo bem antes, que é para a gente ir amadurecendo o nosso cérebro, a cabeça da gente, né, a parte intelectual, de entender de como vai funcionar. E aí eu já tive então dos dois lados. Eu tive do lado gordo fazendo dieta Dieta. convencional e não conseguindo, e eu admiro muito aqueles que conseguem, e porque é uma luta fazer dieta convencional, é uma luta, mas é uma luta que a gente vê que tem resultado e alguns conseguem, outros não conseguem, e aí vão usar uma ferramenta de inteligência artificial como, né, brincando, fazendo analogia, como se fosse uma ferramenta de inteligência artificial, mas fazer uma cirurgia bariátrica para acelerar um processo, mas ele precisa estar preparado antes, e não só quem vai operar. Todo mundo que está em volta precisa se preparar Era junto, isso né? que eu ia dizer, Eliezer, porque assim, eu acho que o pessoal, só para o pessoal entender um pouquinho, a gente começou a preparação da casa para o teu processo bem antes, né? Quase 2 meses antes realmente da cirurgia, onde a gente começou assim, ó, a mudar hábitos, a substituir certas coisas em casa, tanto que eu tive um emagrecimento, a filha, o filho, todos nós acabamos emagrecendo com o teu processo, né? Mas assim, o que que eu queria buscar neste momento? Ah, naquele finalzinho da parte gorda, né? Da parte obesa. Em algum momento tu te despediu daquele Eliezer? Eu não saberia dizer assim se teve uma Do despedida. tipo, cara, a partir de agora, É, tu fica para trás? eu não fiz uma despedida formal, né? Como é que eu vou explicar isso? Eu não fiz uma despedida assim dizendo assim, não é como por exemplo quando a gente se mudou, quando a gente mudou de estado, que a gente foi lá, fechou a casa, embarcou no carro e veio, aí a gente olhou para casa e dizendo assim, a partir de hoje a gente não mora mais aqui, a gente está indo para outro estado. Com o meu processo eu não fiz uma despedida nesse sentido, mas quando começou o processo, um ano antes que eu comecei todo o processo, a minha preparação para o processo, ele já foi uma espécie de despedida. É como se quando a gente tivesse, quando a gente mudou de estado, é como se a gente já tivesse ah, algo que fosse assim, sei lá, um trabalho novo aqui, com uma previsão de um ano para frente que a gente ia se mudar. E aí a gente fosse se preparando durante aquele um ano. E aí ia ser muito mais fácil, muito mais natural fazer essa mudança. E só que na mudança, por exemplo, de residência, de estado, a gente não teve isso. A gente decidiu muito rapidamente e fez isso muito rapidamente. Quando eu digo rapidamente, É 4, 5 meses, quase né? 4, 5 meses. Ah, mas a gente fez isso de uma forma muito mais rápida, porque a gente não passava pela cabeça antes de ter essa mudança. E essa mudança tu já vinha almejando há tempo, né? E essa mudança de emagrecer, de ter uma qualidade de vida melhor, ah, era desde sempre. Era desde criança, de olhar assim, eu olhava para as outras crianças e eu disse assim, cara, eu sou diferente, eu queria estar daquele jeito. Só que eu não conseguia, mas era a questão do objetivo, né? Lembra que eu falei do Vector lá, eu tinha aquele objetivo, e aí eu ia, lutava com aquilo, mas não alcançava, lutava e não alcançava. E hoje eu entendo que eu tinha muita crença limitante, eu tinha muita coisa que me limitava e não me deixava, não me permitia chegar naquele momento. E aí, com o passar do tempo, eu fui liberando, eu fui me permitindo. Tanto que quando eu comecei o processo, que a gente teve as mudanças de hábitos em casa, ah, ali foi onde desligou, onde realmente assim, agora eu me permito. E tanto é que eu perdi um peso considerável mesmo antes de fazer a cirurgia, né? E o que é mais interessante, e aí vai uma dica para quem faz dieta
convencional, que não precisa passar por um processo de usar uma inteligência artificial para, né, uma cirurgia bariátrica para perder peso, que só o fato da mudança de hábito, da mudança daquilo que a gente está proposto a fazer, dá muito resultado. E aí que eu comecei a entender que aquelas pessoas que conseguem emagrecer de forma natural, só com dieta, é porque elas mudam os seus hábitos. Tanto é que a gente mudou os hábitos em casa e todo mundo em casa emagreceu, Uhum. só por uma simples mudança de hábito. Né? A gente introduziu hábitos mais saudáveis, trocando alguns alimentos, cuidando de alguns horários. E só que para a gente foi um pouco mais fácil fazer essa mudança, porque a gente sabia que ia ser uma mudança definitiva. Quando a gente faz uma dieta, eu estou falando por mim, né? Quando eu fazia dieta antes, na minha cabeça não era uma mudança definitiva, não era uma mudança de hábito definitivo. Eu ia lá no médico, o médico me passava uma dieta, eu disse assim, eu preciso fazer essa dieta para perder 10 quilos. Depois que eu perdi os 10 quilos, eu cheguei no meu objetivo dos 10 quilos com essa dieta, eu não lembrava que eu tinha que mudar o meu objetivo, que era emagrecer mais 10 depois daquele. E aí aquilo era temporário. E muitas vezes eu emagrecia aqueles 10 quilos. E eu disse assim, bom, agora já alcancei o objetivo, E a posso mente voltar ao muda. meu hábito antigo. O meu cérebro me conduzia para voltar para o hábito antigo. E aí o que acontecia? Eu engordava 12. E aí com o passar do tempo, eu perdia 10, engordava 12. Perdia 10, engordava 12. E com o passar do tempo, o meu peso cada vez ia aumentando mais e não diminuía. E aí eu vivia naquele processo. Quando foi para fazer a questão da bariátrica, e aí vem um fator motivacional muito grande, né, dos médicos, que ainda eles diziam assim, ó, quando ou tu muda o hábito agora, aprende a mudar o hábito agora, porque logo depois que tu fizer a cirurgia, se tu comer errado, tu morre. É um fator motivacional muito forte, né? Se tu comer errado, tu morre. Se tu beber errado, tu morre. E claro que de uma forma lúdica, de brincadeira, né, os médicos falam isso, mas não é real, né? A gente já viu casos de. E quando tu começa a ver o resultado, eu acho que também assim, ó, o medo de voltar para o estado antigo é muito grande, né? E uma das coisas que eu gostaria de falar dessa questão do processo é que as pessoas não têm ideia de que tudo bem, o físico muda, a saúde muda, mas assim, também é sofrido esse pós, né? Também é sofrido tu querer comer às vezes e não conseguir, ou comer e ficar ruim. Então, assim, realmente é é um luto de uma vida antiga. É Tu, uma tu, virada de tu, página. tu deixa aquele hábito antigo para trás e é como se fosse uma perda, né? É. É como tu coloca assim, é como se fosse um luto. Tu deixa aquilo para trás e tu simplesmente, ah, de vez em quando, tu lembra. É como se tu perdeu um ente querido, alguma coisa, de vez em quando tu lembra. E aí tu sente uma certa saudade, mas tu sabe que aquilo já não faz mais parte. E aí tu tem aquela saudade. É como assim, hoje, de repente, eu penso em comer alguma Um coisa, X, ou um X gaúcho bem grande. pingando gordura, né? Ah, mas só que aquilo já não pertence mais. E aí eu tenho saudade, mas ao mesmo tempo eu lembro assim, aquilo não me pertence mais. E aí eu vou optar por comer uma salada, eu vou optar por comer uma coisa mais saudável. E, e aí Ou é meio muito. X, não tão gorduroso. Mas embora tenha essa mudança, ele é muito gratificante. Sim. Porque todo o processo que foi feito e tudo aquilo que mudou, quando eu olho para trás e vejo, às vezes eu estou mexendo no celular e vejo fotos minhas antigas, né, em palestras, às vezes eu palestrando, tem umas fotos palestrando que eu tenho até medo de olhar. E eu fico pensando assim, né, que, como é que eu ficava em cima do palco, me achando bom ainda, né? Ainda bem que o meu assunto, a Aí minha eu sempre te comunicação, amei, né? a minha comunicação era boa, né?
Porque eu fico imaginando assim as pessoas me olhando assim, o que que aquele gorducho tá lá em cima do palco querendo falar alguma coisa, mas ainda bem que o meu assunto era interessante que as pessoas ficavam lá para me assistir. E às vezes eu tô olhando ali e eu fico olhando para aquilo, eu fico me olhando dizendo assim, cara, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não fiz essa mudança antes, né? E aí, claro, tem coisas da vida, tem certas coisas que eu costumo dizer que só acontece quando tem que acontecer, né? Tudo no momento certo, né? Mas é muito gratificante tu ver essa mudança, tu ver isso tudo que realmente muda, questão de qualidade de vida, ah, Disposição. disposição, tu poder comprar uma roupa. Eu não sei para quem é gordinho, né? Para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo aqui, que é gordinho, sabe o quanto é difícil comprar uma roupa Da cor que da tu cor que tu gosta, quer ou do modelo que tu quer. Tu tem que comprar só aquilo que tem, né? cortar uma unha. Ou fazer um exercício, tu olha assim, todo mundo correndo, eu achava tão bonito todo mundo correndo, mas eu não conseguia, era difícil, e isso é frustrante. E aí eu penso que é o seguinte, nesse mesmo processo que eu passei de perder peso e ser tão gratificante, é a mesma coisa que acontece em outros setores, né? É a mesma coisa que acontece quando na questão financeira, né? Como tu colocou ali ah, que o medo hoje de voltar a engordar de novo e tudo faz com que eu me mantenha no hábito. É a mesma coisa que na parte financeira, quando a pessoa consegue adquirir um patamar financeiro, muitas vezes ela tem tanto medo de voltar lá para a pobreza, voltar lá para a miséria que ela tinha antes, que ela não deixa, quando ela percebe um pequeno sinal de que poderia Ela voltar, reverte, né? ela faz alguma coisa, ela muda de novo, volta aos hábitos saudáveis para aquilo voltar a acontecer, né? Sabe, Eliezer, que uma das coisas que eu, agora te ouvindo falar, eu estava pensando, né, como a gente acostuma com o fato de mudar. Porque hoje mudança não me assusta, Mas já foi muito. mas já foi muito assustador. Hoje, agora eu tive recentemente a experiência de trocar novamente de emprego e para mim foi super tranquilo, entende? Hoje não me assusta mais. Mas do primeiro, logo que a gente chegou aqui em Meu Santa Deus, Catarina, do primeiro para o segundo, foram algumas noites sem dormir. Hoje não, parece que a gente quando, começa a lidar com a mudança, a gente desenvolve um poder de adaptação muito grande, né. Parece que a gente vai se encaixando melhor nos lugares que a gente chega. Eu não sei se tu tem essa mesma percepção que eu, mas eu sinto como às vezes eu cheguei num determinado local, parece que eu sempre fui dali. mas isso é uma questão de hábito, né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou geminiano, né? Então o geminiano já tem essa facilidade de mudança de forma mais rápida. E eu sempre gostei de mudança. Então, para mim, eu sou suspeito para falar porque eu gosto de mudança. Quando a coisa começa a ficar muito igual, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Nem que seja mudar de lugar um móvel, mudar de lugar um objeto, eu preciso de mudança. Mas para quem tem esse problema com mudança, é uma questão de hábito. Ele precisa ir treinando o cérebro, ele É, eu precisa já ir tô se curada, adaptando, né. já passou por Ah, essa eu já fase, tô né? curada. Ele treinando o cérebro, ele fazendo pequenas mudanças para ir acostumando, justamente para acontecer isso que aconteceu contigo, Silvia, de se adaptar ao novo ambiente de forma rápida e natural, né? E Quando eu sem e sofrimento, sem né, essa sofrimento. é a melhor parte, porque mudanças geralmente causam sofrimento, porque são escolhas. Para te escolher algo que tu quer, tu deixa para trás e escolhe algo que tu não quer, né. É como tu falou do luto, né? Para eu hoje estar mais magro, né, 55 quilos a menos, eu tive que optar por deixar aquele gorducho lá atrás. Então, para eu estar da forma que eu estou hoje, eu tive que perder alguma coisa. Graças a Deus Para foi 55 ganhar algo quilos, né? para ganhar algo a gente sempre perde outro algo, Em né, em qualquer qualquer área, área. né? Aqui a gente está falando ali sobre emagrecimento, sobre peso,
né? E, enfim, e a gente misturou aqui um pouco de internet, digital, De tudo, marketing, né? de tudo um pouco, mas em qualquer área. A mesma coisa em relacionamentos, né? Para te ter um relacionamento saudável, muitas vezes tu tem que abrir mão, deixar muitas coisas que tu fazia antes para que tu tenha um relacionamento amoroso saudável. E assim, né, nesse sentido, não é se encolher para se adaptar a uma Não, realidade. Não, é conseguir se adaptar a uma realidade da forma que tu é, exatamente. É entendendo tu o que ser que tu tu mesmo, precisa. né? Exatamente. Quando falou ali a questão de falar na câmera, né? Que eu ainda falei lá no início da nossa conversa aqui sobre falar na câmera, ah, geralmente as pessoas tendem a querer criar um personagem ali de frente para a câmera e, e é onde a maior parte das pessoas pecam. Então, quanto mais natural tu for, mais tu vai te identificar. Sabe, Eliezer, que para encerrar agora, eu queria só deixar uma dica, que quando eu tive o desafio dos 30 dias de vídeo, eu tinha muita dificuldade em fazer um vídeo me assistindo, porque daí o cabelo incomodava, daí o brinco não estava bom, daí o jeito que eu falava não me agradava, eu ficava me analisando muito. E eu não sei se tu te recorda que nós tivemos um amigo que me deu a dica de fazer o vídeo Com o telefone virado. com o telefone virado, sem me enxergar, só com a câmera. Então era uma coisa assim, ó, eu gravava e não me assistia, para não ter o risco de me criticar e não querer postar. Então, assim, é uma dica que eu tô dando pro pessoal que funciona muito também, né? Grava e posta. Grava e E deixa posta. rolar. É isso aí. É isso que faz a diferença, né? E hoje a gente vê cada vez mais, tá? E agora falando um pouquinho de marketing digital, né? Então, para quem quer usar as redes sociais aí para o seu negócio, ou para se tornar um influencer, um expert ou algo do gênero, hoje cada vez mais a gente vê que quanto mais natural e quanto menos ah, produzido for o conteúdo, mais ele e mais alcance ele tem, mais engajamento, porque aí as pessoas começam a se conectar, eles começam a ver que tu é real, que tu E é é de mais verdade. assertivo, né? E tu não precisa criar um personagem, a menos que tu seja um ator, uma atriz, que tu esteja desenvolvendo um papel ali, tu está realmente representando um personagem. Mas do contrário, tu tem que ser o mais natural possível. A gente vê vários exemplos de influencers, né, que hoje que se tornou uma profissão, né, eles eram extremamente simples. Eles gravavam com um telefone ruim, com aquilo que eles tinham de, às vezes, que não tinha uma qualidade boa, brincavam do jeito que eles eram. Então, se tu conhecesse eles pessoalmente, era a mesma coisa que tu estava vendo no vídeo. E por isso que se tornaram o que se tornaram. Às vezes a gente tenta fazer bom demais, né? Querer ser perfeito demais, e, e aí é onde a gente peca, porque a gente não consegue sustentar E aquilo aí a durante muito gente tem tempo. uma famosa frase dentro do coach, né? Que é o feito é melhor do que Perfeito. perfeito, né? Então, assim, vamos fazer. É isso que a gente está fazendo. Vamos fazer. A gente só está indo. E se eles perceberem, eles vão notar que, claro, aqui vai ter uma certa edição, mas a edição aqui não tem corte do que a gente está falando e do que a gente está fazendo. A edição vai ser feita só para troca de câmera, né? Então, mas vai ver que vai estar na íntegra. Aquilo que eu errei a palavra, que eu falei errado, vai ir do jeito que vai. Que o nosso objetivo é como se a gente estivesse sentado na nossa mesa De de casa. casa, conversando, e se eu falei errado lá, eu não tenho como voltar e editar e falar correto. Eu falei errado, tá tudo bem. Então, seja natural, né? E então, já para a gente encerrar aqui, para quem gostou, aí vamos deixar o Um seu joinha. joinha, fazer o seu comentário, se gostou, se não gostou. Possivelmente nos próximos episódios a gente já vai começar a trazer outras pessoas para a gente Outras. conversar com a gente aqui. Então, quer deixar um recadinho, uma frase para a galera aí de encerramento aí, Silvio? Não. Não, pronto. Viu? Simples assim, a gente já falou o que tinha que falar, né? A gente falou pelos cotovelos, daí tu quer que eu fale? Não, mas eu acho que
quem conhece a gente fora daqui tá entendendo que essa daqui realmente é a nossa essência, né, Eliezer? É isso aí. Então, Agora vamos ser honestos. Como a gente está começando agora, a gente ainda está meio travado, tá. né? Vocês vão ver que nos próximos episódios as coisas vão começar a piorar, tá? Aí a Então, gente vai continuar travado. a gente vai piorar, porque daí a gente começa a se soltar, começa a ficar mais natural, e aí começa a vir as brincadeiras que a gente faz, né? Então aqui a gente está contido ainda, como se a gente Ainda estivesse tô numa meio parte envergonhada. profissional, está É. envergonhado, mas enfim. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Não deixam de seguir E convidar o pessoal também para ir para a página lá no Insta, além de seguir a gente, olhar os posts, né, Eliezer? Para olhar os conhecer posts, o Eliezer que ele deixou para trás, né? que Porque era todos os posts estão sendo feitos com com fotos fotos. nossos. E E, também, e também lá vai ter também, né, o meu perfil pessoal, o perfil da Silvia, então pode entrar lá, seguir o perfil pessoal. E no YouTube tem o canal do YouTube, então se inscreve lá no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos novos, né, dos episódios novos. Já vai entrar também para o Spotify, para as outras plataformas de streaming de áudio. Então, desculpa para não escutar a gente, para não nos ver, para não escutar, não a vai não ter. ser que a gente seja muito chato, Muito né? chato. Mas eu acho que não é o caso, Eu tá? também acho que não. Beleza? Então, Eu não me acho encerramos. chata, tu te acha? Eu não, jamais. Jamais. Jamais, ainda mais depois de um café, né? Então, encerramos por aqui. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio.